para esse balanço financeiro topar no final de uma gestão, Zé Lucas, eu acho, isso não é informação, que Zé Lucas deve sair do Sport ainda esse ano. Eu não acredito naquela, não com falta de respeito, pelo amor de Deus, com o presidente Yuri Romão, mas está valorizando o passe, disse para o mercado uma coisa atípica, porque ele não é de falar nem de proposta que recebeu, nem de que não recebeu. Mas ele já disse para o mercado, 10 milhões eu não vendo o jogador. Né? 10 milhões de euros. Tendo em vista isso que ele está dizendo, tendo em vista o balanço financeiro de 16 milhões e meio negativos, para findar a temporada, no caso, o próximo balanço financeiro, eu, Alessandro Matias, eu acho que esse menino sai antes do final, aliás, no final dessa temporada. O que é que vocês raciocinam em cima do Zé Lucas, valorizadíssimo, inclusive, só para lembrar quem não assistiu, não houve somente, na época estava dizendo, houve uma observação dos clubes da Série A lá da Inglaterra. Não houve só observação. Aquela época já houve proposta. Foi mais do que uma observação. E agora ele diz que teve uma proposta, mas que com 10 milhões eu não vou, não. E aí, Valfrido? Eu acredito que deve ter um piso, né, para Zé Lucas sair, e não duvido que em breve chegará a proposta nesse nível, principalmente dependendo muito do que ele vai fazer na Série A. E eu acredito que vai ter, inclusive, uma indicação, né, uma sugestão de sempre colocar ele para jogar, até porque ele não vem sentindo o jogo da Série A. Cada jogo que ele joga, ele se valoriza mais, porque vem demonstrando uma qualidade muito grande. O campeonato, né, o Mundial do Sub-17, que vai acontecer, e ele vai participar, muito provavelmente como capitão, então isso vai valorizar demais, e eu acredito que o Sport chegue aí, como diz aí o Felipe Pedrosa no comentário, talvez quando chegar a 100 milhões essa proposta, eu não duvido que o Sport faça essa venda, não. E se vender para a Europa, vamos sempre lembrar que ele só sairia o ano que vem. Pode até vender esse ano, mas ele só pode sair no ano que vem, quando ele completa 18 anos. Só corrigindo, ser vendido esse ano, né? E só pode sair conforme... Que a gente pode utilizar como exemplo o Hendrick, que aconteceu isso, o próprio Estevão, do Palmeiras, também já está vendido, mas vai jogar até o final do ano, porque completa 18 anos no ano que vem. Não sei se isso vai ser determinante por causa do balanço, mas eu acredito que se chegar num patamar de 100 milhões, o Sport negocia o jogador, que é um jogador que com certeza vai dar... Espero que ele jogue conosco até o fim do ano, para a gente ter esse prazer de vê-lo jogar e de nos ajudar, mas com certeza essas propostas vão chegar. E já tem outro moleque da base aí, né? Salvo engano, é João Guilherme, o nome dele, que também vem para arrebentar. Dizem que vem para ser um valor ainda mais alto daqui a pouco. Mais uma joia do Sport sendo formada. Aníbal. Zé Lucas, ele é de 23 de março de 2008. Significa que ele tem 17 anos em 2025. Ou seja, ele em março de 2026, ele fará 18 anos. Ou seja, ele vai para a Europa, ele chegaria na Europa em 2026, no começo ali da temporada europeia, né? Ou na metade da temporada europeia. Significa que eu não duvido, por exemplo, que ele vai terminaria a temporada brasileira, porque a temporada brasileira, esse ano, tipicamente, por conta do Super Mundial, vai terminar em janeiro, em dezembro, né? Lá para o dia 8 ou dia 10 de dezembro, por conta do Super Mundial. E em março, 23 de março, ele teria 18 anos. Ou seja, ele poderia tão somente terminar o ano no esporte, em dezembro, né? Não teria ônus nenhum, e 3 meses depois ele já poderia pegar o voo e ir para o seu clube que ele vai ser vendido. Então, gente, Zé Lucas, ele será vendido. O verbo é esse. Né? Não é que quando Pode ele vai ser, ser não, vendido. ele vai, O verbo, a gente tem que saber conjugar o verbo. Né? Não é o futuro do presente, é o futuro, velho. Então, a gente tem que saber conjugar o verbo que a gente tá falando. Então, veja, eu não acho que ele vai ser vendido para a equipe do Brasil. Não acho. Inclusive, a gente tem que botar ele para jogar justamente por conta disso, por conta das 7 ou 8 partidas, né? Para que nem o clube, por exemplo, pague a multa, um Bahia City, por exemplo, pague a multa para que ele jogue pelo Bahia.
ou joga, ou São Mas Paulo se pagar a multa. multa, é uma contratação da porra. Dá para pagar. Aliás, Não, também, né? é bom que pague a multa, porque a multa está Sim. topada. Sim, mas assim, eu acho que mais aquele sentimento, sabe, Alessandro, de ser um jogador nosso, entende? Imagina, por exemplo, Entendi. imagina, um menino de 17 anos ser convocado para a seleção brasileira. Um exemplo, sabe? Que orgulho para a gente que seria. É nesse sentido. E eu venho falando aqui isso há um certo tempo. E se eu for o pai da criança, eu vou querer royalty disso. Eu venho falando, olha, eu acho que esse menino é bem capaz, Wolf, dele jogar duas Copas do Mundo, a sub-17 e a sub-20, porque ele tem bola para isso, idade para isso. Porque esse ano as duas competições vão ser no mesmo ano. A Copa do Mundo sub-17 vai ser agora, no meio do ano, e no final do ano tem a Copa do Mundo sub-20. E ele tem capacidade de bola para as duas. E não vou duvidar que ele esteja presente nas duas seleções, porque ele tem Sim. bola para isso. Então, eu acho, Alessandro, que veja, eu comentei com você na terça-feira passada, 80 milhões de reais é 12 milhões de euros. É praticamente nada, velho. Isso o Braga paga, com todo respeito ao Braga, aquele de Portugal, para um jogador. Isso o Benfica paga, o Sport paga, o Porto paga. E olha que eu estou falando de equipes que hoje são do terceiro escalão da Europa, tá? O Benfica faz isso, ele compra por 12 milhões, por exemplo, e vende para o Chelsea por 50, 60. Qual é o time Ele de fez isso. Joelton? Qual é o time de Joelton? Newcastle. O Newcastle, a torcida canta para Joelton, e eu vi num programa de ESPN, sei lá. Canto assim, we are for 3 millions, compramos E por ele 30 só milhões, ele, piscou, não sei o quê. Joelton é isso, Joelton é is aquilo, não Joe sei o quê. Wellington, we E cost 30 millions, is Joe Wellington. Então, só assim, ele só piscou custou isso. 30 milhões, É is isso. Joe Wellington. Vê só, falam isso. Então, É. assim, é muito comum dos clubes de menor porte da Europa pegar. Davi Luiz foi um grande exemplo, o zagueiro Davi Luiz. Começou no Vitória, o Benfica pegou, olhou, captou e vende. Veja, clubes da Europa fazem isso. Olhem para os jogadores, porque €1, R$ 6. O Benfica pega e fala: opa, tem que eliminar ali a 12 milhões, é bem cá, Sport. Eu vou comprar. Porque ele se valoriza, joga bola, e depois um Chelsea, ou depois um Liverpool, depois um Manchester City pega e compra. E outra coisa, Zé Lucas vai ser do Sport e 5% vai ser sempre isso. A próxima venda, por exemplo, de Joelton, vai ter um pedacinho para o Sport como formador. Mesmo que essa compra seja dentro da própria Premier League, porque antigamente era quando a compra era para um clube fora, mas isso já mudou. Se o Joelton, por exemplo, sair do Newcastle para o Chelsea, ou do Newcastle para o Manchester City, o United, não importa. Vai cair uma linha para o Sport, como clube formador. Da mesma maneira, Pedro Lima, da mesma maneira, Zé Lucas. Então, isso é muito bom também, porque vai cair uma laminha, imagina, o Sport sem fazer nada, pumba, 5 milhões de reais, ou 5 milhões de alguma coisa. Então, assim, cara, ele vai ser vendido. Isso é um fato. Isso é um fato. O menino será vendido. Agora, a questão é quando? Somente isso.